O fogo já arde sob o trono. E não é exagero. O Ocidente finalmente acordou para o perigo que a Rússia representa, mas a resposta veio como um vendaval sombrio sobre o próprio país. Os Estados Unidos hoje não têm a menor intenção de negociar em termos favoráveis. Enquanto isso, o regime se prepara para uma guerra sem fim. E nós? Bem, nós temos o que for preciso para resistir. Ou melhor, temos o suficiente para nos afundar junto. O momento crítico já chegou. As malas estão feitas, mas os propagandistas do Kremlin jamais assumirão a culpa. Não se trata de previsões, mas de fatos consumados. E quem paga o preço são os cidadãos comuns dessa nação imensa e sofrida. Cada ida ao supermercado vira um golpe no bolso. Enquanto o poder se gaba de suas armas, o povo mal consegue encher a despensa. Neste episódio, revelamos como a Rússia se consome por dentro. Como as sanções e os ataques cirúrgicos do Ocidente corroem as bases do regime de Putin. Não vamos especular sobre quando ele cairá. Vamos mostrar com fatos em que situação se encontra o povo russo sob o comando desse líder. E a verdade é dura, a situação é desesperadora. O trono já queima, e não é difícil entender por quê. Basta ver a palhaçada do Burevestnik, essa suposta maravilha tecnológica que o Kremlin exibe como prova de superioridade. Uma arma nuclear com propulsão atômica capaz de voar a 900 km por hora, quase a velocidade de um avião, e sem defesas conhecidas para detê-la. Impressionante, não? Exceto por um detalhe, ninguém no mundo quer algo assim, porque ninguém está disposto a arriscar uma catástrofe se ela cair. Mas isso não incomoda os propagandistas. O que os fascina é declamar versos sobre essa máquina de destruição em massa. E de onde tiraram os versos? Ah, sim, plagiados. Originalidade custa caro, e o dinheiro vai todo para os salários dos Soloviols da vida. O poema original, escrito por um marinheiro em Nova York, falava de um pássaro enfrentando a tempestade. Mas os russos o distorceram para enaltecer sua arma apocalíptica. Enquanto isso, nas ruas, a realidade é bem diferente. Os jovens estão fartos da arbitrariedade do governo. Os mais velhos, mesmo com a inflação devorando suas pensões, ainda se agarram à ilusão de estabilidade. Mas a verdade é que cada ida ao mercado vira um pesadelo. Você entra com milhares de rublos e sai com uma sacola quase vazia. Produtos sumiram das prateleiras, preços disparam, e o que resta é a sensação de que o país está à beira do colapso. E o que faz o regime? Em vez de resolver os problemas, aposta em bravatas. Querem provar que não são apenas um posto de gasolina com armas nucleares. Mas a economia russa não aguenta esse jogo. O Ocidente já deveria ter agido antes, quando Putin começou a falar em repetir a tomada de Berlim. Muitas vidas teriam sido poupadas. Agora a responsabilidade pelas mortes de soldados russos é inteiramente do Kremlin. Até Trump, em sua retórica típica, deu um recado claro. Os Estados Unidos têm submarinos perto das costas russas, mas a Rússia tem algo que pode responder na mesma moeda. E não é blefe. O Burevestnik existe, voa alto demais para ser interceptado e carrega um motor nuclear. Mas os propagandistas não param por aí. Reviraram o baú de velhos projetos para impressionar a plateia. Lembram quando zombaram de nossas denúncias sobre armas eletromagnéticas capazes de paralisar cidades inteiras? Riram, chamaram de ficção. Hoje o mundo sabe que não era. E agora, claro, todos tremem de medo e correm para se render? Não se iludam. A euforia dos fanáticos pode cegar até o mais esperto. As ruas estão frias, mas a embriaguez do poder esquenta os ânimos. Isso não é uma previsão. É o que já está acontecendo. Basta olhar ao redor. O apocalipse não é uma ameaça distante, mas uma sombra que se aproxima. Resta rezar para que a sanidade prevaleça e ninguém aperte o botão vermelho. Porque, no fim das contas, um ataque nuclear não deixaria pedra sobre pedra na Rússia. E o paraíso, se existir, não é lugar para escravos do sistema. Enquanto isso, os que querem sobreviver se tornam perigosos. Podem questionar, resistir, mudar o jogo. Mas o regime exige lealdade cega. Morrer pelo líder, nunca acusar os padres de desviar doações, aceitar que a vida vale menos que um carro de luxo. É assim que funciona. A alma está aprisionada pelo pecado, e a liberdade parece um sonho distante. Mas a verdade é uma só: o fogo já começou, e ele não poupará ninguém. E essa sensação de que tudo não passa de um roteiro escrito por um troll genial, rindo da nossa cara enquanto nos convence de que a Rússia foi transformada num circo de fantoches? Olhem ao redor. A guerra não é ficção. Corpos se amontoam aos milhares, cada dia mais um nome apagado do registro dos vivos. E o que importa aos donos do poder? Se há natasia ou não. Se proibiram natasia, mas temos natasia. Vocês ouviram?
Eles têm Natassia, mas faltam pregos. Prego importado porque as siderúrgicas russas que cospem metal como dragões não conseguem fabricar um mísero prego. E enquanto a mentira se espalha como veneno, só uma coisa nos salva: a verdade. Sem nossos arquivos, quem lembraria do que disseram ontem? Eles falam tanto que até a memória mais resistente se afoga. Ou pior, tentamos justificar como um país inteiro foi reduzido à Idade Média e convencido de que tocava os céus. O 19º pacote de sanções? Ah, vai doer, claro. Mas só um pouco. Como se fosse uma onda distante, enquanto nós, aqui embaixo, nos afogamos em contas que não fecham e salários que não compram nada. Chamamos os abutres da TV de propagandistas, mas hoje mostramos por quê. Cada palavra deles é prova de que Putin comprou suas ambições com o sangue de um povo que o elegeu. Ele não dá a mínima se vocês congelam, se passam fome, se os hospitais viram necrotérios. O que importa é que o mundo trema diante das suas bombas. E enquanto isso, os palhaços da propaganda fazem seus shows macabros, repetindo que o presidente é um santo, que ama até os inimigos, que só quer o bem de todos. Menos o de vocês, claro. Porque vocês, russos comuns, merecem aquecedores quebrados, água cortada e filas para um pão que custa mais que a dignidade. Lembram de Voronezh? Das pessoas dormindo nas ruas, debaixo de cartazes com o rosto do líder, como se ele fosse um ícone sagrado. Pois é. Enquanto isso, na linha de frente, os voluntários são jogados no inferno sem treinamento. Recolhem garotos das ruas, enfiam um fuzil na mão e os mandam para a morte certa. Histórias que não podem ser silenciadas. Que os deuses da guerra os levem logo, esses generais que tratam vidas como fichas de pôquer. Mas não se enganem, o preço dessa loucura será pago em carne e osso. E não só pelos ucranianos. Os propagandistas riem, ameaçam, inventam vitórias que não existem. Dizem que vão ensinar uma lição aos Estados Unidos, como se a Rússia não estivesse afundada até o pescoço em dívidas, sanções e um exército que se desintegra. Trump já deixou claro, não haverá acordo bom. Só o ruim. E enquanto vocês sonham com glória, a Ucrânia recebe armas que podem transformar suas cidades em cinzas. Mas não se preocupem. Se tudo der errado, vocês podem viver como na Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, como na Grande Guerra Patriótica, quando não vendíamos gás nem petróleo e mesmo assim sobrevivemos. Claro, sobrevivemos. Com fome, frio e milhões de mortos. Mas quem se importa com detalhes? A história não ensina nada. Ela castiga. E os propagandistas russos são os primeiros a esquecer isso. Ameaçam, provocam, acreditam que podem brincar com fogo sem se queimar. Mas o mundo já tem outros planos. E enquanto eles repetem seus delírios, a realidade avança. Drones sobre Moscou, mísseis que não perdoam, um país que se despedaça por dentro. A pergunta não é se, mas quando. E quando a conta chegar, não haverá Natassia que salve. Só cinzas.